Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um bom dia, né? São exatamente umas 11h08, né? 11h08 da manhã. Estou aqui nesse lindo lugar aqui, onde tem um homem de Deus ali também, né? E vim aqui, já orei, né? Falei com o Pai, agradecendo para minha chegada aqui. E daqui a pouco também vou orar, porque daqui a pouco também estou saindo, né? E também trazer uma mensagem da palavra de Deus. Porque aqui é muito bom, um lugar tranquilo, né? Onde você aqui se sente à vontade. A única coisa que você vai ouvir aqui é os cantares do pássaro, das cigarras, né? Muito gostoso aqui. É os canários cantando, é isso? É outros tipos de pássaro. Porque quando eu vejo um lugar desse, né? Eu me lembro que lá no norte, lá no Ceará também, no Ceará, tinha outros lugares maravilhosos também, realmente esses, né? Onde você ouvia os cantares dos pássaros, né? Aqueles canários da terra que também cantando, maravilhosos, né? Cantando. Então, é um lugar muito lindo aqui, né? Onde aqui você louva a Deus, glorifica, exalta, né? Então é desse jeito. É desse jeito. E é muito gostoso a gente falar com o Pai ao monte, né? Porque aqui é um lugar muito vigiado por os homens de Deus que tem aqui, né? Tem seguranças, que faz toda a segurança desse local, né? Para que ninguém venha destruir essa paisagem linda, né? Também como os jardins, as plantas, né? E aqui eles conservam muito bem. Estão todos de parabéns também, né? Por um lugar lindo, do qual eles cuidam, conservam, né? Então eu não quero só ficar nas minhas palavras, mas eu vim aqui, né? Trazer uma mensagem de Deus, gravar um vídeo aqui, né? Nesse local lindo. Estamos exatamente ao vivo, né? Ao vivo. E eu quero deixar aqui para você, aqui no livro de Jeremias, né? No capítulo 18. Onde fala exatamente, né, do vaso do oleiro. Porque exatamente Deus quer dar forma à sua vida. Deus quer transformar a sua vida, dar forma de novo à sua vida, né? A sua vida. Imagina só. Então, a palavra de Deus diz aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, diz assim. Olha o que diz. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Olha só, aqui o próprio Deus falando com o profeta, o próprio Deus falando com Jeremias. Dispõe-te, quer dizer, dispõe-te que tem alguma, está querendo dizer como se fosse o quê? Tenha ânimo, rapaz. Levanta-te, levanta. E desce à casa do oleiro, e lá tu ouvirás as minhas palavras. É porque exatamente Jeremias, né? O profeta Jeremias, ele era responsável pelo um povo, né? E Jeremias ele estava aconsoado, estava triste, né? Jeremias estava como se fosse destruído. Jeremias estava acabado o profeta. Então o próprio Deus fala para Jeremias: Jeremias, levanta-te. Quando ele fala levanta-te, isso está querendo dizer também que ele pode estar o quê? Sentado, ou então ali deitado, né? Então levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei tu ouvir as minhas palavras. Não é isso? Quando se fala assim, quando você quer ouvir a palavra de Deus, você vai aonde? Você vai numa igreja, não é isso? Não vai? Você vai na igreja, casa de Deus, não é isso? Assim como Deus, se Deus falar para você assim: irmão José, desce à casa do oleiro, não é isso? Você acha que quando Deus falar assim, você vai aonde? Você vai lá na oraria? Claro que não. Você vai exatamente na casa de Deus, não é isso? Na igreja. É porque lá
já é uma olaria, onde lá o próprio Deus trata com os vasos, trata com as varoas, não é isso? Então, quando eu quero ouvir a palavra de Deus, eu penso na igreja. Na igreja. É porque lá na igreja, lá é a oraria, não é isso? A oraria. Porque lá tem todos os tipos de vaso. Tem as mulheres de Deus, tem os homens de Deus, tem os jovens, não é isso? Tem as adolescentes, não é isso? E também tem até os recém-nascidos também lá, na presença de Deus. Porque quando se trata de vaso, né? Assim como eu sou feito do barro, como diz lá em Gênesis 2, onde o próprio Deus, né? Lá no verso 7 diz que o próprio Deus fez o homem do pó da terra, não é isso? Fez um boneco ali, pegou um barro ali, né? O oleiro. O oleiro é o nosso Deus. Olha só. Lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, diz que o próprio Deus ali, né? Ali no jardim do Éden, pegando ali um pouquinho de barro ali, né? Um pouquinho de pó da terra. Fez um homem, né? Sem vida, um boneco de barro. Fez ele sem vida, fez um homem morto, né? E depois ele soprou fôlego de vida nos seus narinas. Né? Soprou fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Não é isso? Uma alma vivente. Né? Então o homem foi feito do pó da terra. Do pó da terra. Não é isso? E aqui, se você entender as Santas Escrituras, então, toda a humanidade, né? Assim como eu, o homem de Deus, e todas as mulheres de Deus, todos os homens de Deus, né? Fomos feitos do pó da terra. E assim, isso está querendo dizer que Deus é o nosso oleiro. Deus é o nosso oleiro. Foi Ele que fez eu e você do pó da terra. Foi Deus que fez. Então Deus é o nosso oleiro. Nosso oleiro. E aqui o oleiro, né? Que é o Deus, fala exatamente com Jeremias. Levanta-te. Fica de pé, rapaz. Seja valente, rapaz. Vai em frente, rapaz. E desce lá na casa do oleiro. E lá farei tu ouvir as minhas palavras. As minhas palavras. Quando o próprio Jeremias, ele obedeceu a voz de Deus. E desceu lá na oraria, né? E chegando lá, o profeta viu o homem sobre as rotas. Sobre uma máquina manual, né? Sobre as rotas. Olha o que diz aí. Em Jeremias, no capítulo 18. No capítulo 18, no verso 3 diz assim, ó. Desci à casa do oleiro. E eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como um vaso que na mão tornou a fazer dele outro vaso. Segundo bem lhe pareceu. Quer dizer, que Jeremias, quando ele obedeceu a voz de Deus, né? Porque eu fico imaginando, eu configurando eu, né? Pensando eu. Porque poderia Jeremias ter falado: Senhor, por que o Senhor não manda eu ir um monte, né? Um monte. Ou então naquela montanha, não é isso? Ou então naquele outro lugar. E lá o Senhor falaria comigo. E o Senhor está me mandando eu ir lá, naquela oraria. Mas claramente, mas é claro que o Jeremias não falou isso. Claro que não. Ele só obedeceu a Deus, a voz de Deus. E desceu à casa do oleiro. Né? E lá o próprio Jeremias, o próprio profeta Jeremias, ele avistou o homem, né? Sobre as rodas. Né? Sobre uma máquina. Fazendo exatamente vasos, né? E lá na oraria, talvez você já foi na oraria, não já? Lá você sabe do que, lá na oraria, você sabe o que os homens lá fazem, né? As pessoas trabalham lá na oraria. Porque na oraria faz exatamente tijolos, telha, não é isso? Telha. Faz também outras coisas, né? Que vem exatamente do barro. Isso. Faz tijolo, telha, vaso e outras coisas a mais ainda. Talvez você já foi na olaria, então você sabe o que se passa lá na olaria, então, é isso?
Só que quando o profeta Jeremias chegou ali na olaria, ele viu exatamente um homem sobre uma máquina, né? Trabalhando sobre as rodas. E ali ele viu um vaso ali na sua mão, né? E aí logo ali aquele homem, né? Aquele oleiro que estava ali fazendo os vasos. E quando ele avistou o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias era conhecido, né? Conhecido por muitos, por todos. Talvez o homem talvez até se perguntou, o oleiro. Ué, o que o profeta Jeremias veio fazer aqui? O que será que ele veio fazer aqui? Hã? O que será que esse homem veio fazer aqui, meu Deus? Hã? O oleiro, ele não sabia. Ele não estava sabendo do que iria se tratar ali. O próprio oleiro, né? O homem que estava fazendo ali aqueles vasos ali sobre as rodas, ele não sabia que o próprio Deus, foi ele que mandou o Jeremias ir ali. E através daquele homem, através daquele vaso, Deus ia restaurar a vida de Jeremias. Aquele homem não sabia. Ele não estava sabendo o que estava se tratando, o que estava acontecendo. Mas Deus sabia. E o profeta também sabia. Sabia porque Deus tinha mandado ele ali. Então o próprio oleiro estava com o vaso na sua mão. Fazendo ali, né? Talvez rodando ali naquela roda, rodando. E o oleiro ali, assim, ajeitando com a mão, organizando, né? Botando um brilho, ajeitando e tal. Então o próprio Deus fez esse vaso cair no chão. Desborrachou esse vaso no chão. Foi o próprio Deus que fez aquele vaso cair no chão, né? Não foi o oleiro que deixou. Não foi porque o oleiro quis deixar, não. Claro que não. E quando esse vaso ele caiu no chão, o oleiro não reclamou, ele não murmurou, não blasfemou, não chamou palavrões, claro que não. Por ele ser também um profissional, né? Ele poderia exatamente pegar este mesmo vaso, este mesmo barro, né? Deste vaso que caiu, se borrachou no chão, e fazer outro vaso melhor ainda, por ele ser um profissional. Só que não foi ele que deixou cair. Só que não foi ele que quis que este vaso caísse, não. Foi o próprio Deus que fez esse vaso cair da mão do oleiro. Porque através desse vaso que caiu no chão, né? Caiu no chão, Deus ia falar com Jeremias. Deus ia falar com Jeremias. Deus ia restaurar a vida do profeta Jeremias através desse vaso. E o próprio Deus fala exatamente com Jeremias. Com Jeremias, né? Porque ali, o próprio oleiro pegou o vaso que caiu no chão, que desborrachou, que desmanchou, e começou a fazer outro vaso, e ainda melhor do que aquele antes. Então o próprio Deus falou para Jeremias: Jeremias, assim como esse oleiro, Jeremias, viu que o vaso caiu no chão, desborrachou, Jeremias, desmanchou, e o vaso agora, o próprio oleiro pegou esse vaso, esse barro, e está fazendo outro vaso, Jeremias. Não poderei eu fazer contigo também? Da mesma forma que esse oleiro está fazendo com esse vaso? Me diz aí, Jeremias. Não poderei eu te dar forma a ti de novo? Não poderei eu restaurar toda a sua vida? Não poderei eu fazer de você outro homem melhor ainda, Jeremias? Me fala, Jeremias. Porque assim como esse vaso está sendo restaurado, está sendo feito outro vaso, ainda melhor do que aquele outro antes, que estava na mão dele, não poderei eu fazer contigo também, Jeremias? Nesse exato momento, né? O próprio Deus está querendo falar para você que está assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, que talvez você pode estar nesse mesmo sentido, nesse mesmo jeito que Jeremias, né? Porque Jeremias, ele era responsável por um povo, né? Que muitos deles chegavam até Jeremias e até mesmo pediam uma solução. Chegava para Jeremias e falava: Jeremias, me ajuda, Jeremias. Jeremias, estou passando por um certo momento da minha vida, Jeremias, muito difícil. Jeremias, eu estou acabado, Jeremias. Ajuda-me, tu que é o profeta. Diz o que eu devo fazer. Só que o profeta estava desanimado, desaconsolado. O profeta estava triste, abatido, sem rumo. Sem rumo. Então o próprio Deus fez o próprio profeta descer a casa do oleiro, para que através do oleiro
através daquele vaso que estava na mão do oleiro, Deus ia usar aquela expressão, né? Deus ia usar aquele vaso, né? Aquele exemplo ali, para restaurar exatamente a vida de Jeremias, o profeta. O profeta. Porque imagina só quantas pessoas hoje em dia, quantas estão assim como Jeremias, triste, abatida, às vezes desanimado, chorando também, né? Porque às vezes o profeta pode estar chorando. Porque o profeta Jeremias é considerado um dos profetas muito chorão. Muito chorão. Quantas pessoas nesse exato momento, nessa hora, neste dia, né, estão chorando, estão tristes, sem rumo, sem direção? Quantas? Me diz? Quantas pessoas? E Deus quer te dar sentido. Deus quer mudar a sua história. Deus quer colocar você em forma. Deus quer te ajudar. E não se esqueça você que Deus te ama. E Deus quer te ajudar. É só você abrir a porta do coração para Deus. Deus vai mudar toda a sua vida. Ele vai dar sentido à sua vida. Vai dar sentido, Ele vai te ajudar. E não adianta você ficar vivendo assim, abatido, triste, isolado, que não vai resolver nada. O que vai resolver é você tomar atitude e deixar Deus restaurar a sua vida. Restaurar a sua vida. Restaurar. Porque assim como Deus ia fazer com Jeremias, Deus quer fazer na sua vida. Porque assim como Jeremias estava abatido, chorando, Deus ia restaurar toda a vida de Jeremias. Ele ia colocar alegria nele. Deus ia mudar aquele vaso. Deus ia colocar um brilho. Deus ia restaurar toda a vida de Jeremias para que o próprio profeta Jeremias guiasse o povo de Deus, falasse com o povo de Deus, passasse as instruções para o povo de Deus, do que o povo de Deus poderia fazer, do que eles têm que fazer, para eles tomar atitude, para eles ser assim, aquilo lá. É desse jeito que Deus quer fazer. É só você querer, é só você aceitar. Porque Deus está de braços abertos para receber qualquer um de vocês, para restaurar sua vida, restaurar seu lar e toda a sua família. É só você querer. Olha o que diz mais aqui a palavra de Deus aqui. Olha o que diz mais aqui a palavra de Deus. Olha no verso 4 agora. Como um vaso que o olheiro fazia de barro, lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Tá vendo? Quer dizer, que o olheiro, ele estava fazendo um vaso na sua mão. Mas só que quando Jeremias chegou ali, naquela oraria, aquele vaso veio se cair da mão do olheiro. Se desborrachou no chão. Se desborrachou no chão. Quer dizer que ele se desmanchou. Se desmanchou. Só que o olheiro, né? Ele não blasfemou, não reclamou, não murmurou. Talvez nem chamou também palavrões. Claro que não. Por ele ser um profissional. Por ele ser um profissional, então ele não ia custar nada fazer outro vaso. E ainda melhor ainda. Foi assim que o olheiro ele fez. Pegou o barro, né? Do qual o vaso se desmanchou. E estava fazendo outro vaso. Moldando outro vaso. Moldando. E fez um vaso melhor ainda. E ainda mais restaurado ainda. Restaurado. Restaurado. Olha o que diz na palavra de Deus aqui no verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Do Senhor. Não poderia eu fazer de vos como fez este olheiro? Olha só. Como fez este olheiro? Ó casa de Israel. Diz o Senhor. Diz quem? O homem. Diz quem? Algum comedor de angu? Não. Diz o Senhor. Quem é esse Senhor? Aquele que está lá no céu, sentado no seu trono. O Deus Todo-Poderoso. O dono do universo. O arquiteto do universo. O Deus Todo-Poderoso. Então o próprio Deus vai falar aqui. Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro? Ó casa de Israel. Diz o Senhor. Eis que o barro que na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. Quer dizer, o próprio Deus está falando, assim como é o barro na mão do olheiro, assim é você na mão de Deus. Na mão de Deus,
vai ser melhor ainda do que o olheiro. Sabia disso? O olheiro fez um vaso. Imagina o próprio Deus, que é o maior oleiro de todos os tempos. O maior oleiro do mundo inteiro. Ele está acima de tudo. Imagina ele fazendo um vaso. Transformando a sua vida, fazendo de você um vaso novo, uma varoa nova, um varão novo, né? Um homem de Deus, transformando toda a sua vida. Imagina! Né? Porque quando eu vivia no mundo, quando eu vivia lá na sarjeta, quando eu vivia lá em Lodebar, terra do esquecimento, onde ninguém dava nada por mim, quando Deus me resgatou, olha eu aqui. Olha como é que está eu. O homem que só vivia cheio de carrapato lá no meio do mato, sujo, né? Cheio de pulga, talvez. E agora está aqui. É assim que Deus quer fazer na sua vida. É assim que Deus quer moldar. É assim que o oleiro quer fazer na sua vida. Mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar tudo. Ele quer colocar sentido na sua vida. Porque para quem me conhece, né? Para quem me conhece, sou lá do Ceará, sou do interior ali de Fortaleza, de uma cidade chamada Monsenhor Tabosa. Para quem me conhece, sabia como é que era eu, né? Aí andar todo rasgado, todo aquele jeito. E agora, olha como tá. Porque não é homem que faz isso, não é homem. Mas é Deus que muda. Somente Deus. Homem não muda ninguém. Homem não tem poder para nada. O poder do homem tem limite. Quer dizer, acaba se tornando em nada. Mas o poder de Deus nunca acaba. Nunca. E Deus pode todas as coisas. Todas as coisas Ele pode. Tanto na sua vida como na minha. Então é só você deixar Deus mudar a sua história. Mudar a sua vida. É só você querer. É só você deixar. Por isso, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, diz, né? Eis que eu estou à porta. Essa porta, Deus está batendo, mas é chamando você. Batendo, ó, com a voz. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, se Deus entrar, se você deixar Deus moldar a sua vida, se você abrir a porta do coração para Deus, Deus vai restaurar a sua vida. Vai restaurar a sua vida. Imagina só. Isso é muito fácil, rapaz. É só você deixar Deus usar. É só você deixar Deus mudar a sua vida. É só você querer. Então não adianta você ficar chorando, triste, talvez até mais isolado, né? Isolado, não querer falar com ninguém, desanimado. Não vai resolver nada. O que vai resolver é você deixar Deus moldar a sua vida, mudar a sua história. É isso. Então pensa nisso, pensa nessa mensagem. Guarda essa mensagem, coloque em prática essa mensagem. Amém? E que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. De Jesus.